Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na liturgia de hoje nós celebramos a memória de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Este que foi beatificado por João Paulo II, canonizado por Papa Francisco, e que deu a sua vida, chegou aqui primeiramente como um jovem que aqui se torna jesuíta e sacerdote, que nasceu naquilo que era a seu tempo Espanha e vai morrer no Espírito Santo em 1597, dedicando-se esse homem, seu apostolado, aos povos indígenas e por isso sendo incompreendido e perseguido. Que ele interceda por nós neste dia pelo nosso imenso Brasil. Na leitura de hoje nós vemos como Elias vai dizer a Acabe: sobe e bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva. Lembre-se que nós começamos a entrar no ciclo de Elias quando tinha uma grande seca em Israel. E o profeta vai dizer que essa seca é consequência da infidelidade do povo de Israel e dos seus reis. Agora, depois que Elias vai reconduzir o povo de Deus para Javé, naquele episódio com os sacerdotes de Baal, Elias vê que a chuva vai chegar e vai dizer a Acabe, ao rei: vai, porque a chuva vai estar chegando. Elias foi para o Monte Carmelo. O Monte Carmelo, que é esse local por excelência, que é a imagem da contemplação. Dali nascem dessa experiência de Elias os carmelitas, quando na Idade Média um grupo de santos vai para ali para fazer a experiência de volta ao Senhor, uma experiência de ir ao encontro do Senhor. Então o Monte Carmelo é sempre a imagem da contemplação, de um arrependimento, de uma volta ao Senhor para reconstruir a fidelidade. Então Elias tem o seu servo e manda-o diversas vezes para olhar o mar. Então na sétima vez o servo disse: eis que sobe do mar uma nuvem pequena como a mão de um homem. Então Elias disse: vai dizer a Acabe que prepare o carro e desça, para que a chuva não o detenha. Então esta imagem da nuvenzinha sobre o mar, que já anuncia uma grande chuva que vem, para a literatura cristã, para os primeiros cristãos, era a imagem da Virgem Maria. Maria é a santidade, a certeza da santidade, a Imaculada Conceição, que anuncia alguém que é muito maior, como a nuvenzinha que anuncia a tempestade. Mas ver a nuvenzinha para o profeta já é a certeza da chuva que vem, que a seca terminou. Então ver Maria, a Imaculada Conceição, que nasce na sua concepção, a Imaculada, que é concebida sem a mancha do pecado, é já o anúncio de uma grande santidade. É Deus que, e isso nós dizemos no dia da Imaculada Conceição, é a certeza de que a redenção entrou na nossa história. Nesse mesmo tempo, o céu cobriu-se de nuvens escuras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe subiu para o seu carro e partiu para Jezreel. A mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele, cingindo os rins, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Então, assim Elias vai sendo consolidado como grande profeta, como aquele que vai ser a fidelidade do povo também para com Deus, um ser humano fiel. Claro que na sua imperfeição, Elias tem uma coisa que, por vezes, isso nós vamos ver em alguns profetas, ele tem o seu temperamento muito duro, muito sanguíneo, então também assim, de não compreender muitas vezes aquilo que é a vontade dele e aquilo que é a vontade de Deus. Então, por exemplo, naquele momento que ele decapitou os 400 profetas de Baal, não é que Deus mandou ele fazer isso, mas ele entendeu o que tinha que fazer e executa. Então, depois tem um outro momento que nós vamos encontrar na leitura, em que ele pensa-se único fiel a Deus em Israel. E depois Deus manda ele voltar ali para a Terra Santa, e ali ele encontra diversas outras pessoas que precisavam do profeta para coordená-las, mas diversas outras pessoas que são fiéis ao Deus de Israel. Ora, no Salmo de hoje,
nós rezamos o Salmo 64 e assim o salmista vai dizer: visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Vejam que esse povo vive em terra seca, no deserto. No deserto, a chuva é o símbolo da gratuidade de Deus, aquela gratuidade que não pode ser controlada. O rio, você tem uma margem de controle, você pode cavar, pode fazer um canal. A chuva não, ela cai aonde Deus o queira. Então é o rio que vem do céu, rios de Deus que vêm do céu, derramam águas e preparais o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra. O deserto, com pouca chuva, ele se torna fecundo. É uma terra fecunda que precisa de água para brotar velozmente. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos. É como que imaginar Deus caminhando no deserto que vai se transformando em um jardim. Transborda a fartura onde passais, brotam pássaros no deserto, as colinas se enfeitam de alegria. Na aclamação ao Evangelho de hoje, eu vos dou um novo preceito, que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. Hoje, Jesus então começa com a primeira das 6 antíteses, ou seja, o que é antítese? Jesus coloca uma tese, aquela do Antigo Testamento, da lei de Moisés, e vai comentar. Não comentar para contrapô-la, mas para aperfeiçoá-la. Para dizer assim: olha, isso foi o que Deus disse, vocês interpretaram errado e agora Jesus quer reconduzir a palavra de Deus ao seu justo lugar. E começa assim: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. O nosso juízo muitas vezes vai logo contra os fariseus e os mestres da lei, mas devemos nos perguntar assim: será que nós chegamos ao nível dos fariseus e do mestre da lei, ou ainda estamos aquém, estamos menos do que eles? Mas o que Jesus vai condenar não é o fariseu, o mestre da lei em si, mas o modo de eles não levarem à prática da lei de Moisés aquilo que Deus quis, de pegar esta lei e enfraquecê-la, defraudá-la, de não vivê-la na intensidade com que o Senhor desejou. Vós ouvistes o que foi dito: não matarás. Então, para os fariseus, mestres da lei, é aquilo que às vezes nós pensamos: basta que nós não tiremos a vida de uma pessoa, nós estamos cumprindo esse mandamento. Mas não basta, meus caros. Tirar a vida de uma pessoa é algo muito grave. Então, isso aí nós já vimos que na prática normal de uma vida de fé não existe. Mas existe sim diversos mecanismos através do qual nós impedimos uma pessoa de viver plenamente a sua vida. Nós impedimos, roubamos uma felicidade de uma pessoa, roubamos uma saúde espiritual, física, psíquica. Então isso é tirar de algum modo a vida da pessoa, é matar. Por isso Jesus vai dizer: não basta não tirar a vida. Eu porém vos digo: todo aquele que se encoleriza contra seu irmão é réu do juízo. Quem chama seu irmão de patife, de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Veja que a expressão de Jesus é forte: condenado ao fogo do inferno, para nos sacudir, para dizer: olha, não basta. Se nós pensamos, matou, vai ao fogo do inferno, existe um mecanismo de morte que nós devemos olhar a nossa vida, que nós devemos vigiar-nos. Então, continua Jesus: portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então Jesus usa um exemplo de um momento mais santo, quando se vai levar a oferta. Para o povo de Israel era um momento assim raríssimo, um momento de grande solenidade. E naquele momento não é lembrar que você tem algo contra o teu irmão, porque se tem, isso aí você deve resolver logo, não precisa esperar aquele momento. Mas se naquele momento mais santo você se lembra que teu irmão tem algo contra ti, então deixa a tua oferta ali, vai primeiro reconciliar com o teu irmão, só depois volta para fazer a sua oferta. Na nossa oração de hoje, nós assim rezamos: derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que, a exemplo de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente ao Evangelho, tornando-nos tudo para todos e nos esforcemos em ganhar para vós, nossos irmãos, no amor de Cristo.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.